Boa noite, gente. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre emagrecimento, sobre mudança de hábitos. A gente vai falar hoje sobre erros que cometemos no nosso processo de emagrecimento, quando a gente dá início, quando é o start para querer, quando tem o desejo de querer, de começar a emagrecer. Alguns erros que eu vejo assim, que são muito comuns, que muitas pessoas cometem e às vezes não têm consciência, não têm noção de que estão cometendo e que é justamente por isso que não evolui bem. Então vamos lá, quando a pessoa quer emagrecer, fala aí, o que vocês acham? O que é a primeira coisa que essa pessoa faz? Ela pensa assim, eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer. Qual que é o primeiro comportamento que ela tem? Qual que é a primeira coisa que ela faz? Vamos lá, quem sabe? Quando vocês estão em busca de emagrecimento e iniciar um processo de emagrecimento, qual que é o primeiro passo? Vamos colocar assim, o primeiro passo. Mudar a relação com a comida é o desejo. Ter mais consciência também. Agora, qual que é o primeiro passo, geralmente, que as pessoas tomam quando querem emagrecer? A ação. Que ação que ela coloca em prática primeiro? Fazer uma dieta. E a segunda ação que a pessoa coloca em prática quando ela quer emagrecer? Exercícios, atividade física, Jaqueline, isso mesmo. Então, o que todo mundo pensa? Eu quero emagrecer, é o meu desejo. Eu sei que eu preciso de determinação, eu sei que eu preciso de foco, mas eu quero emagrecer, então eu busco uma dieta e busco atividade física, certo? Beleza, ótimo. Isso mesmo, vou para academia, né, Vanessa? Matriculo na academia. Só que aí vem o X da questão. Muitas pessoas buscam esse auxílio, vão para o nutricionista, estou motivada, eu quero emagrecer, eu vou procurar alguém para me ajudar. Sai da nutricionista e às vezes aquele plano alimentar, dieta, não importa o nome, fica engavetado, não coloca em prática. Alguém aqui já passou por isso e já fez isso alguma vez? Ou então matricula lá na academia, pega até aquele pacote promocional, se ficar um ano, e vai para academia uma semana e olhe lá. Alguém já viveu antes essa situação? Alguma dessas duas situações? Se alguém aí já passou por isso, escreve aí para mim. Eu já passei por isso já aconteceu comigo. Sabe por que muitas vezes isso acontece, gente? As pessoas se preocupam com a dieta, ok, é um dos pilares do emagrecimento, a reeducação alimentar, o plano alimentar, preocupam com atividade física, ok, é outro pilar do emagrecimento, mas esquecem o principal, que é trabalhar a base, que é a consciência, que é trabalhar o seu psicológico. Enquanto eu não me fortaleço psicologicamente, enquanto eu não trabalho a minha mentalidade e começo a mudar a minha relação comigo mesma, a minha relação com a comida, enquanto eu não começo a ver de formas diferentes. E o principal, alguém já até escreveu aí antes que eu não sei quem, enquanto eu não tiver consciência, a minha base do emagrecimento, que é o psicológico, que é a minha mentalidade, ela vai continuar enfraquecida. E se a base é igual uma casa, presta atenção, se vou construir uma casa, se a base, se o alicerce ele não é bem feito, o que acontece com essa casa? Ela não fica em pé. É assim no seu processo de emagrecimento. Se você é uma das pessoas que inicia e para várias vezes e volta sempre à estaca zero, é porque você comete um dos primeiros erros, que é qual? Não fortalecer a sua base, que é o seu psicológico, que é a sua mentalidade. E quando a gente não faz isso, a gente não consegue colocar aquela dieta em prática que a nutricionista passou, boa noite, pessoal que está aí entrando, e não consegue dar sequência naquela academia que a gente matriculou. Então, o primeiro erro que eu gostaria de falar aqui hoje, não trabalhar a consciência, não trabalhar a importância do emagrecimento, o porquê que eu quero emagrecer, quais os motivos que eu tenho para emagrecer, por que o emagrecimento é importante para mim. Porque vamos supor, eu quero emagrecer.
Ah, Cris, eu quero emagrecer porque eu tenho uma festa para ir daqui a 30 dias e eu preciso entrar no vestido. Isso é ter consciência de que realmente quer mudar de hábito, de que quer mudar de vida. A pessoa que inicia um projeto de emagrecimento já colocando data de para quando ela precisa, julgando a expectativa do emagrecimento dela para um determinado momento, ela vai dar sequência depois que esse momento passar? O que essa pessoa ela está comunicando com a mentalidade dela? Eu preciso emagrecer para aquela festa. Ou seja, quando acabar aquela festa, eu não preciso dar continuidade. É o que o cérebro dela está interpretando. E quando a gente não trabalha o primeiro passo, que acaba errando, que é não ter consciência do nosso emagrecimento, automaticamente a gente já começa um segundo erro. Vamos ver se esse segundo erro alguém aqui já cometeu alguma vez. Eu vou falar e se alguém já tiver cometido esse erro, escreve aí. Eu já cometi, ou então só eu. Segundo erro. Come o mundo, despede o mundo hoje, porque amanhã vai iniciar a dieta. Alguém aí já passou por isso? Já fez isso? Arruma aquele desespero, principalmente se é na sexta-feira, porque na segunda vai começar o projeto de emagrecimento, então vou despedir do mundo. E começa a comer enlouquecidamente. E geralmente a pessoa come, sabe o quê? Muito doce e muito carboidrato. Aí, Cecília tá falando eu, Wanda eu, sou eu, Valéria eu. Olha, olha o tanto que isso é comum. Eu, Todinha, Lucimar, Alci. Pois é, segundo erro de quem busca o emagrecimento. Denise, Adriana, segunda-feira eu vou começar, então hoje eu vou despedir do mundo. E aí, gente, quando faz essa despedida do mundo e come tudo, você está intoxicando cada vez mais o seu organismo, principalmente de doce ou de carboidrato, que no final transforma em doce também. E aí, sabe o que você está fazendo? Ativando o ciclo da compulsão por doce. Aí, quando chega no dia seguinte, vira e fala... Aí, quando chega na segunda-feira, começa bonitinho o café da manhã. Come lá um ovinho, um cafezinho sem açúcar, vai dando depois do almoço, já tá urrando de vontade de comer um doce. Urrando de vontade de comer alguma coisa. Se a pessoa não é muito chegada em doce, mas que tenha carboidrato. Aí chega no final da noite já tá lá batendo um pratão de macarrão. Vamos colocar aí um macarrão, por exemplo. Por que isso? Intoxicou o organismo tanto no fim de semana, porque ia fazendo a despedida do mundo. Ativou o ciclo da compulsão. O próprio organismo intoxicado vai pedir na segunda-feira o alimento que ele já viciou, que você já viciou. Então, segundo erro, eu de novo, né, Sossô? Isso aí. Então, segundo erro, gente, despedir do mundo para poder iniciar a dieta na segunda-feira. E aí também, quando quando tem esse comportamento de despedir do mundo, sabe o que o seu cérebro está interpretando de uma maneira, às vezes, inconsciente, que nem você mesmo sabe disso? Eu vou entrar no método de restrição. E aí, minha amiga, meu amigo, quando seu cérebro codifica que ele vai entrar no método de restrição, logo depois ele vai ativar o compulsão. E aí, vamos já engatilhar no terceiro erro que a pessoa comete quando ela está em busca de emagrecimento. Iniciar um processo de emagrecimento com dietas restritivas. E esse é um erro muito comum. Aí alguém aí falou, eu acabo cortando tudo. Pois é, corta tudo, já começa a comer pouquíssimo, aquelas dietas super restritivas. E aí entra nessa questão também que eu estava falando. Seu cérebro está codificando, entrou em restrição, entrou em restrição, entrou em restrição. O que vem depois da restrição? Compulsão. Isso, gente, que eu tô falando, tem estudos científicos que comprovam isso. Isso já tá, assim, cientificamente comprovado. Daí a importância de voltar para aquela questão que eu falei do primeiro erro da consciência.
Quando a gente inicia um projeto de emagrecimento sem consciência e já entrando em restrição e com dietas hiper restritivas, você não está tendo consciência alimentar nenhuma. Você não está tendo consciência na relação com a comida nenhuma. Você está simplesmente fazendo isso aqui, ó, puf, um corte. Tá só cortando de repente, de uma hora para outra. E aí essa questão da restrição, coloca aí, vamos pôr aí uns 30 dias que dá conta de fazer, ou menos, 40 dias no máximo. Passou dessa data, na hora que a gente volta, para com a dieta super restritiva, o que que acontece? Começa a comer, comer, comer desesperadamente. Porque o seu cérebro ativa o modo compulsão e ele entende e te faz agir o quê? Comer, comer, comer para poder estocar. Porque vai que entra em restrição de novo daqui a pouco. Por isso é que eu falo, gente, dietas mais restritivas é um tipo de estratégia nutricional? É. Pode ser utilizada? Sim, tem muitos profissionais que utilizam. Mas para a pessoa seguir uma estratégia dessa, ela precisa de ter consciência. Ela precisa de ter desenvolvido a consciência dela. Ela já precisa de estar num estágio mais avançado. Porque como que a pessoa sai do sedentarismo, de uma má alimentação, de uma vida onde que estava intoxicada, viciada e de repente corta tudo? Isso ela não dá conta por muito tempo. Quem aqui já iniciou um projeto de emagrecimento com dietas mega restritivas e acabou abandonando aí no meio do caminho? Teve uma pessoa aqui que falou, que ela falou assim, olha, eu iniciei, a Emiliana, já tentei fazer dietas várias vezes e acabo saindo dela. Pois é, Emiliana, vai acompanhando a live, vai tendo consciência, assim, dessas coisas que estão sendo faladas aqui, quais as que você identifica mais. Vamos lá para mais um erro que a pessoa comete quando ela está iniciando um projeto de emagrecimento. Ela quer alcançar resultados rápidos. A ansiedade, ela é tão grande que ela acha assim, eu preciso de emagrecer, eu quero emagrecer, tá doendo demais, a minha dor tá muito dolorido estar acima do peso. Tá muito dolorido para mim estar gorda nesse momento, eu quero emagrecer. E começa a fazer um monte de coisa para poder o quê? Emagrecer rápido demais. E quanto mais ansiedade a pessoa tem, quanto mais rápido ela quiser emagrecer em um curto espaço de tempo, mais fácil é ela sair da jornada, abandonar no meio do caminho e acabar desistindo. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, presta atenção, falar olhando para vocês. Emagrecimento é uma construção, é um processo. Quem quer emagrecer em busca de fórmulas mágicas, quem quer emagrecer jogando a responsabilidade para o outro trazer o seu emagrecimento, não dura muito tempo e acaba desistindo. Quem aqui que está assistindo a live já tomou a decisão de emagrecer, começou um projeto de emagrecimento e a ansiedade era tanta que queria emagrecer tudo muito rápido demais? Escreve aí eu e me conta se deu certo. Porque a ansiedade acelera. É isso aí, Vanessa. Viva o processo. A jornada, emagrecimento, gente, é uma jornada. E essa jornada, ela precisa de ser vivida, vivenciada. Hoje uma pessoa escreveu assim para mim, todas as vezes que eu tentei emagrecer, eu falei dieta, alguma coisa assim, eu abandonei porque foram os piores dias da minha vida. Realmente vai ser os piores dias da vida, sabe por quê? Por causa do sentido que a pessoa dá para o emagrecimento, por causa do sentido de como que ela tá vendo. Se a sua jornada do emagrecimento, ela te trouxer dor, te trouxer sofrimento, você não vai continuar nessa jornada. A gente vai ficar no lugar onde que a gente está sofrendo, a gente vai ficar fazendo algo que que tá doído. Então, o seu cérebro, ele é condicionado a quê? A te tirar das situações de dor, a tirar você dos momentos onde que ele entende perfeitamente que você está sofrendo. E ele quer te levar para onde?
por prazer, pro prazer. E onde que a gente tem prazer? Vamos lá, quem adivinha onde que a gente tem prazer e que o cérebro leva a gente? Quando a gente começa a nossa jornada de emagrecimento com dor, com sofrimento. Vamos lá, quem adivinha? Para onde que ele vai te levar? Vamos lá. Quem que vai ser a primeira a comentar? Se a sua jornada, ou primeiro, se a sua jornada do emagrecimento está te dando um sentido de dor, de sofrimento, seu cérebro vai querer te tirar de lá. Vai querer fazer, é a fuga da dor, isso aí. E buscar o prazer. Aí ele vai te levar para o prazer de onde? É isso aí, comendo, nos doces, na comilança. Por isso que eu estou gorda, não consigo fazer dieta. Olha a comunicação que você está falando para você. Vamos então, já pegando essa frase aí da Emiliane, passar para o outro erro quando a gente inicia um processo de emagrecimento. O quinto erro, que é o quê? A comunicação que a gente desenvolve com a gente mesmo. Enquanto eu falo para mim, eu não consigo, eu sou gorda, eu não consigo, eu não dou conta. Então, para que eu vou tentar? Eu mesma já estou começando o negócio e colocando fim naquilo. Porque eu estou passando a comunicação para aqui, ó, para minha sala de controle. Vamos colocar que isso aqui é a sala de controle. Eu mesma estou passando a comunicação aqui para minha sala de controle de quê? Eu não dou conta, eu não sou capaz. Voltou? Que é o meu aqui apareceu que travou. Tá ok? Dá um joinha aí para mim se tá ok. Eu vou falar uma coisa para vocês que é assim, uma coisa que é meu, da minha história, da minha vida, mas que eu acho que é pertinente compartilhar. Porque emagrecimento, eu associo isso muito a emagrecimento. Emagrecimento é assim, as pessoas desejam, as pessoas querem. Só que muito dessas pessoas acabam ficando no sonho, na vontade. Aí começa a ver os antes, vai lá no Instagram antes e depois, e começa, olha, fulano conseguiu. Eu queria tanto, mas eu não consigo. Nossa, isso para mim era meu desejo, mas eu não consigo colocar em prática. Então, vou falar uma questão que aconteceu comigo. Eu sempre tive um sonho, eu sempre não, de alguns, vamos pôr 2, 3 anos para cá. Meu sonho era andar de bicicleta, era pedalar. Queria muito pedalar. Só que aí, o que eu ficava fazendo? Colocando dificuldade. Não, eu pedalei a última vez quando eu era adolescente, acho que eu não vou nem saber subir na bicicleta mais. Ou então colocava, não dá tempo. Ou então não encaixava a realização desse desejo, dessa vontade na minha agenda. Um pouco traumatizada, porque eu lembro que a última vez que nós fomos pedalar, eu era adolescente ainda, eu e umas amigas, nós fomos, quem mora aqui em Santa Bárbara, na minha cidade, sabe, nós fomos para Brumal. Saímos de Santa Bárbara e fomos para Brumal. Lógico que nós não conseguimos voltar. Tivemos que ligar, pedir socorro para um caminhão, o pai da minha amiga tinha um supermercado, pedimos o caminhão para poder ir lá buscar a gente, voltando tudo na carroceria do caminhão com as bicicletas em cima. Desse dia em diante, nunca mais eu pedalei. Mas enfim, quando foi agora com a quarentena, eu falei, tá na hora de realizar esse meu sonho. Se eu quero, eu preciso de colocar em prática. Aí já vem aqueles, vão associar com o emagrecimento, aí já vem aqueles pensamentos assim, eu vou pedalar, fazer pedal bacana e sair para uns lugares massa, curtir a natureza e conhecer muitas coisas. Eu já comecei assim, gente? É óbvio que não. É o que eu estava falando antes, tudo é um processo. É gradativo. O que eu comecei a fazer? Primeiro, pedi Ivana, minha prima, para poder me ensinar a subir numa bicicleta e como é que rodava o pedal, que eu já não lembrava mais. O que eu fiz? Meu primeiro dia de pedal. Fui para o quintal da casa dela e fiquei lá girando no quintal, aprendendo a subir no banco e a descer. Pronto, foi o primeiro passo. No dia seguinte, o que nós fizemos? Colocamos as bicicletas na carroceria da caminhonete e fomos para um lugar para poder começar a pedalar, para eu poder relembrar como que é. Comecei a pegar minha filha, pondo a bicicleta dela na carroceria do carro e a minha indo para o ginásio aqui da minha cidade, dando voltinha, ó, lá, fazendo círculo, mas treinando. Comecei depois a pedalar 8 quilômetros. 10 quilômetros, depois passei para 12, para 14,
para 17. Hoje eu já estou pedalando 20, 25. Ontem eu pedalei 28 quilômetros. Aí eu fui começar a fazer aula com o professor, ele virou para mim e falou assim, eu te dou aula, mas eu só tenho horário de 5h30 da manhã. E aí, é fácil acordar 4h50 da manhã, em julho, num frio danado, aqui na minha cidade, que é pé de serra, para poder sair para andar de bicicleta, tomando vento na cara, sentindo frio. Vocês acham que é fácil? Não é. Não é desafiador, mas é a realização de um desejo, de uma vontade. Então aí é que vem aquelas questões, até quanto, né? E até como você, o quanto você está disposto a abrir mão de certas coisas, a pagar o preço para poder conseguir chegar onde você quer. Tá travando ainda, gente, ou tá funcionando? Me dá o sinal, que estão falando que tá travando. Ou já normalizou? Me sinaliza aí para mim. Tá travando ou tá legal? Vanessa, tá travando? Ou já voltou? Tô sem saber se eu continuo falando, se eu não continuo, se tá travando, se não tá, se tá me ouvindo, se não tá. Se tá funcionando, então vamos lá, continuar. Tá assim, então vamos embora. Então vamos lá. Então, igual eu estava falando, até que ponto você está disposto, você está disposta a pagar o preço também para poder alcançar o que que você tanto quer e a realizar o seu sonho. Porque, gente, falar assim, nossa, é super fácil, é tranquilinho, bacana demais o emagrecimento. As coisas não funcionam desse jeito. E aí volta naquela questão que eu estava falando, é um processo. Para eu chegar lá na frente, naquele sonho de sair, fazer pedal bacana, trilha, muitos quilômetros, eu tô tendo que viver esse processo de começar num quintal, de começar dando voltinha num ginásio, de começar com 8 quilômetros, pouquinho, e passando mal de tanto que foi cansativo, porque eu não estava acostumada, até eu conseguir chegar no pedal de quê? 80 quilômetros, 100 quilômetros, não sei onde eu vou. Eu estou disposta a abrir mão do meu sono, da minha cama gostosa do mês de julho, debaixo da edredom da coberta, acordar 4h50 da manhã para sair de casa às 5h30 da manhã e fazer um pedal. Por quê? São escolhas, porque é importante para mim. E emagrecimento é isso, é o processo, a gente precisa de viver a jornada. E só quem pode fazer isso somos nós mesmos. Enquanto você quiser ser emagrecido, não vai funcionar. Porque na maior parte depende, grande parte depende da gente. Aí a pessoa volta no primeiro erro, vamos lá, que eu estava falando antes. Quer emagrecer, busca uma ajuda profissional para poder fazer um plano alimentar, uma dieta. Primeiro pilar do emagrecimento, ok, beleza. Busca atividade física, ok, beleza. E atividade física é importantíssimo para emagrecer. Mas esquece de trabalhar a base, o psicológico. Aí, com o andar da carruagem no meio do tempo, acaba desistindo. Porque está enfraquecida a mentalidade, está enfraquecido psicologicamente para poder dar sequência e aí conquistar o sonho do emagrecimento. Falando desse erro que a gente estava comentando, da ansiedade. Então, quem fica muito ansioso, quem não controla as emoções, porque ansiedade é sentimento, é emoção, é o que a gente está sentindo. E o autocontrole da ansiedade é daqui. Você pode ter algum distúrbio de ansiedade ou então um pequeno desajuste e precisa de um medicamento. Tem gente que sim, ok, mas não adianta se você não trabalhar aqui. Agora, tem pessoas que são ansiosas, mas que não têm demanda para medicamento. Precisa de trabalhar a ansiedade nela mesma. Porque a ansiedade nada mais é do que você ficar andando de uma maneira errada na sua linha do tempo. A linha do tempo da gente não é o quê? Passado, presente e futuro. A pessoa muito ansiosa, ela se conecta a maior parte do dia dela no futuro. O futuro não existiu ainda, não aconteceu. Então, a pessoa vai para o futuro através da imaginação dela.
através do que ela acha, do que ela pensa. E traz para o momento presente dela. E às vezes traz para o dia de hoje, para o momento presente, de uma forma não positiva, de uma forma não otimista. E aí acaba gerando muita ansiedade. O controle da ansiedade está na nossa mentalidade. Enquanto você não trabalhar na sua sala de controle, a ansiedade vai ficar aí te perturbando, tomando conta de você e às vezes até te impedindo de realizar os seus sonhos, certo? Vão lá, deixa eu ver aqui o que eu coloquei, mais um para eu não esquecer. Vão lá, foi até uma pessoa hoje que estava conversando sobre isso comigo. Comecei meu projeto de emagrecimento, próximo erro. Primeiro deslize que deu, primeira escapulida, começa a xingar, a se culpar, a se maltratar, a falar, a exercer a comunicação de uma maneira negativa para si mesma. Então ela começa a, como se fosse assim, pegar um chicote e vai se fustigando, vai batendo em si mesma. Com uma comunicação totalmente negativa, pessimista, onde ela vai destruindo a base dela, a identidade dela, porque ela começa a se falar, não, mas eu sou burra, mas eu sou uma idiota, por que eu não consigo, eu não dou conta, eu fui comer, papapá, xinga tanto que aí qual que é a consequência disso? Desiste. Quem aqui que está assistindo a live já passou por esse momento de começar um projeto de emagrecimento, dá uma escapulida, ter uma recaída e depois acaba falando, se culpando tanto, se xingando tanto, desenvolvendo tantas emoções negativas e acaba abandonando o projeto de emagrecimento. Alguém aí já passou por isso? Eu já ouvi isso muitas vezes e isso é muito comum de acontecer. Gente, tem uma coisa que, olha, o nosso cérebro, eu sempre, né? Pois é. Nosso cérebro é o seguinte, a gente tem o lado racional e o lado emocional. O seu lado racional, ele te fala, emagrecimento, você precisa de comer menos, fazer mais atividade física e ok, tá tudo resolvido, beleza? Beleza. O racional fala isso, o seu lado racional fala isso. Só que se o cérebro fosse todo racional, os resultados viriam. Aí as pessoas esquecem que tem a outra metade do cérebro, que é o emocional. E os nossos impedimentos, os nossos bloqueios saem das nossas emoções. Pois é, eu já passei por isso muitas vezes. Sempre, a Tati falando sempre, isso mesmo. Então, o seu racional sabe, beleza? Beleza. Mas você não está conseguindo? Não, não estou. Por que você não está conseguindo? Bloqueios emocionais. Então, onde que você precisa de trabalhar? As suas emoções. E aí, a gente precisa de fazer um trabalho de autoconhecimento, de descoberta, para poder identificar o que está causando esses bloqueios e por que essas emoções estão trazendo isso. A gente precisa identificar. No desafio, quando a gente inicia o desafio, eu até falo com o pessoal. Eu dou exemplo assim, aqui dentro é como se fossem drives mentais que foram instaurados, foram instalados. Tá cheio de instalação aqui, de drives mentais. E quando que esses drives mentais eles foram instalados aí? Seus 0 aos 12 anos, na sua infância. Então, de repente, a gente precisa de ver o quê? O que aconteceu lá atrás na sua infância? O que você viu? O que você ouviu e o que você sentiu relacionado principalmente à comida que foi instalado aí dentro e que você traz hoje para a sua idade adulta de uma maneira inconsciente. Às vezes, Vanessa, tem relação lá na infância. Eu vou te falar uma coisa, Vanessa, grande parte, maioria das vezes, o ajuste precisa ser feito lá atrás. Principalmente na nossa comunicação. Muito do que a gente fala hoje é reprodução automática e inconsciente do que aconteceu lá atrás na infância. Então tá aí, mais um erro que a gente comete quando a gente inicia um processo de emagrecimento. Vamos ver mais um.
essa comunicação, tá? Para quem entrou depois. Eu tava falando de se culpar, de se xingar diante do deslize. Outro erro é ficar pulando refeições, achando que tá economizando. Acho que nós mães fazemos muito isso. Sorvete não. Obrigada. Sorvetinho quero não. Vamos combinar uma outra coisa no lugar de sorvetinho? Mas nós mães fazemos muito isso. Gente, quem aí na infância já ouviu? Vou falar uma coisa aqui. Eu, por exemplo, eu ouvia muito na infância. Tem que rapar o prato. Se não rapar o prato é pecado. Papai do céu vai ficar com raiva. Alguém já ouviu isso? Ou então eu ouvia muito assim, tem muita criança passando fome, você vai deixar resto no prato? Vai jogar no lixo? Não pode. Aí o que fazia? O lixo, ó, o corpo que virava o lixo. Isso quando? Na infância. Aí para o cérebro infantil, gente, ele codifica, ele aprende de uma maneira diferente do cérebro adulto. Então, o cérebro infantil codificou isso e traz hoje para a vida adulta de uma maneira inconsciente, porque está instalado aqui nos drives mentais do que eu tenho que comer tudo, não posso jogar fora, porque eu vou estar pecando se eu jogar fora. Então, eu de novo, isso mesmo, Vá de que Valquíria, de Vanessa, como me recompenso com a comida? Faço isso com meu filho automaticamente. Por que a gente faz automaticamente, Vá? Porque repetição de padrão comportamental. A gente tende a repetir o que a gente aprendeu. Olha, para pensar, quantas coisas que às vezes a gente critica os nossos pais e a gente age igualzinho. É o que aprendeu. Então, vocês estão percebendo como que essa questão emocional precisa de ser muito trabalhada? Vá de Vanessa, isso aí. E com os filhos, isso mesmo. Hoje, por exemplo, minha filha fala assim comigo, mamãe, eu não quero mais. Eu falei, tudo bem, então não precisa de comer. Chegou no limite dela. Então ela já sabe, ela tá o quê? Saciada. Agora, quando a gente fica tacando comida na boca do menino, vai comer, senão vai pro castigo e comer, entrar até a questão de punição, o que o cérebro dele tá interpretando e tá codificando? O que o cérebro ele codifica quando a gente faz isso, né? Mesmo estando saciado, você precisa de comer mais. E aí, já pegando um gancho, eu já vou falar o próximo erro que eu ia falar, que a gente comete quando inicia um processo de emagrecimento. Comer rapidamente, gente, isso é um erro tão comum e tão automático e a gente acaba cometendo. O sinal da saciedade do estômago para chegar no cérebro dura em torno de uns 20 minutos. Se eu como muito rápido, eu ainda vou ficar com aquela sensação de fome. Aí, repito o prato. Aí, fico lambiscando, porque dá tempo, para poder dar tempo de chegar ao sinal da saciedade. Então, aprender a comer mais devagar, mastigar mais, isso é um hábito importante. Um outro erro, vamos lá para mais um que, olha bem, já são 20 para as 8, a gente tem só mais 20 minutinhos. Um outro erro que eu acho importante, que a gente sempre faz, pesar diariamente. Tem gente que é assim, a louca da balança. Sobe na balança de manhã, sobe na balança à tarde, sobe na balança à noite. Será que tem alguém aqui que tá na live que é a louca da balança, o louco da balança? Quem aí tem esse comportamento? Gente, isso não é muito legal. Você ficar se pesando tanto, com frequência. Nosso corpo tem oscilações, ele muda. Vão lá, Vanessa, muito eu. Pois é. Aí, olha bem, a gente inicia o projeto de emagrecimento, tá lá, comendo bonitinho e tal, fazendo atividade física. Aí, projeto, nossa, vou emagrecer 1 quilo essa semana. Aí, sobe na balança e deu meio quilo. A frustração. Na hora. Cria uma expectativa mal dimensionada que acaba gerando frustração. E aí, gerou frustração, vamos lá. É emoção positiva ou emoção negativa? Quando a gente se frustra, a gente está se enchendo de emoção negativa. E quanto mais eu me encho de emoção negativa, mais os meus comportamentos serão autodestrutivos. Quem me acompanha no Instagram, quem me acompanha as lives que eu falo,
que eu faço, eu sempre falo e não me canso de repetir. Isso aqui é uma engrenagem, é um mecanismo, é uma engrenagem cerebral que tem 4 engrenagens principais para funcionar. Engrenagem número 1 que começa a rodar, meus pensamentos, a comunicação que eu faço comigo mesma. Essa engrenagem, quando ela começa a funcionar de uma maneira negativa, eu desenvolvo pensamentos autodestrutivos, eu desenvolvo pensamentos negativos, ela gira a segunda engrenagem, que são as nossas emoções. Então, eu já acordo o dia. Já começou mais um dia. Vou começar a fazer aquela dieta de novo, que eu passo fome. Que saco. Mas eu tô cansada dessa vida. Eu não dou conta de mim. Por que todo mundo consegue, eu não consigo? Eu não tô dando conta mais. Aí já começa um monte de pensamento negativo e comunicar negativo. O que vai sentir? Formou, segunda engrenagem, as nossas emoções. Aí você vai ter uma emoção feliz, alegre, satisfeita e tal? Não vai, gente. Não tem congruência. Você vai começar a ficar triste, chateado, ansioso. Vai se encher de emoções negativas. E aí passa para a nossa terceira engrenagem, que são os nossos comportamentos. Nossos comportamentos são direcionados pelas nossas emoções. Então, se eu estou pensando negativo, me enchendo de emoção negativa, como que eu vou ter um comportamento positivo? Não tem como. O meu comportamento vai ser destrutivo. E no nosso caso, qual é o maior comportamento destrutivo que a gente tem? Comer compulsivamente, se entupir de doce, se entupir de coisa que engorda. E aí vai para a quarta engrenagem, que é o quê? Os nossos hábitos. Aí eu começo a repetir tanto esses comportamentos que eu formo os meus hábitos, que são os hábitos negativos e nocivos. E aí volta tudo de novo. E aí começa tudo de novo. E aí vira um ciclo que a gente não consegue sair dele. Entendeu? Como que as coisas funcionam? Então, se você quer mudar seus hábitos, o que você precisa de trabalhar? De cara mudar o seu comportamento? Sim, você vai mudar o seu comportamento. Mas se você se preocupar apenas de mudar o seu comportamento, a partir de agora eu vou comer menos e fazer atividade física. Eu sempre dou exemplo, é como se arrancasse um carro de terceira. Vai andar, um tiquinho, lá na frente para. Precisa de ir na segunda engrenagem, que é o quê? Trabalhar as emoções. E você só vai trabalhar essa segunda engrenagem se você começar do início, da primeira, que é o quê? Os seus pensamentos, a sua comunicação, a sua mentalidade. Gente, a nossa sala de controle está aqui. Se eu quero chegar na minha quarta engrenagem cerebral, que é mudança de hábitos, eu preciso fazer esse mecanismo cerebral girar para as engrenagens se encaixarem e elas girarem da maneira correta. E como que eu vou ajustar esse mecanismo cerebral? Começando da engrenagem número 1. Pôs a número 1 para funcionar direitinho, ela já vai mandar o efeito para a número 2. A número 2 funcionando direitinho, ela já vai refletir na número 3. E aí a número 3 funcionando muito bem, a quarta engrenagem roda perfeitamente. Só que você vai conseguir os resultados que você busca e o que você quer para a sua vida só quando você trabalhar os 3 pilares que eu considero, que eu chamo dos 3 pilares do emagrecimento definitivo e principalmente do emagrecimento consciente. Por que consciente? Volto na primeira coisa que eu falei aqui na live, só um minutinho. Volta no primeiro ponto que eu falei aqui nessa live. Enquanto a gente não tem consciência, a gente não tem mudanças efetivas na vida da gente. Querer emagrecer por oba-oba, querer emagrecer para entrar na moda, querer emagrecer para entrar numa roupa, querer emagrecer para ir para uma festa, querer emagrecer porque o namorado ou porque o marido pediu, porque o pai e a mãe pediu. Não rola. Primeiro ponto é a consciência, não é? Então, tendo consciência e trabalhando os 3 pilares do emagrecimento, que é o quê? A alimentação saudável, de uma maneira saudável, e depois o profissional da área de nutrição que vai te acompanhar, ele vai mudando as estratégias nutricionais de acordo com o seu biotipo, de acordo com o seu objetivo, de acordo com o seu estilo de vida. Trabalhar junto a atividade física,
que é de suma importância. Gente, querer emagrecer sem fazer atividade física, ok, pode até emagrecer, mas quando você emagrece trabalhando o pilar da atividade física, o emagrecimento é totalmente diferente. E o terceiro pilar, a mentalidade. Então, se você que está aqui ouvindo quer emagrecer, porém de uma maneira consciente e de uma maneira definitiva para trabalhar a quarta engrenagem, que é mudanças de hábitos. Eita, Aninha, do Uber que tá aí, Keilinha. Keilinha fez o desafio, fez o primeiro desafio, não foi, Keilinha? Conta aí pra gente como que foi, o que você achou. Então, se você busca esse tipo de emagrecimento, é trabalhar esses 3 pilares de maneira concomitante, ao mesmo tempo. Bom, eu separei, e o último erro aqui que eu vou falar para a gente poder, que já está caminhando para o fim, que eu vou falar, mas ainda temos um tempinho para a gente, eu quero responder perguntas, quem tiver pergunta pode fazer. Um outro erro, gente, quando a gente começa um projeto de emagrecimento, não acreditar em si mesmo e ficar dando ouvidos mais à opinião dos outros. Quem fica ouvindo a opinião dos outros perde a própria identidade. Anotou isso aí? Quem fica ouvindo a opinião dos outros e dá mais valor ao que os outros falam, perde a essência, perde a identidade. E se a gente não tem a nossa identidade, a gente não vai a lugar algum, não só no emagrecimento, a gente não vai a lugar algum profissionalmente, a gente não vai a lugar algum afetivamente, a gente não vai a lugar algum emocionalmente. Então, para de ouvir tanta opinião dos outros, ouça mais a si, ouça mais o seu coração, ouça mais você, volte para si mesmo. Para de voltar para os outros e volte para si. Passe a se conhecer mais, passe a se preocupar mais com você, a dar mais valor e a entender mais as suas emoções. Enquanto você não se conhecer mais, enquanto você não trabalhar as suas emoções, enquanto você não estiver bem internamente com você mesma, o seu projeto de emagrecimento você tende a desistir do processo de emagrecimento em algum lugar aí no meio do caminho. Não adianta, o negócio quando eu falo assim, não adianta, gente, é porque às vezes eu fico assim, eu já passei por tanta coisa, tanta experiência, tantas tentativas e erros na minha vida por causa dessa busca do emagrecimento, que eu fico assim, gente, não tem jeito, mas por que eu falo isso? Eu tô falando de uma coisa que eu tenho propriedade, porque eu vivenciei muita coisa ao longo dos meus anos. E somente quando eu comecei a voltar para mim, a trabalhar dentro de mim mesma, é que as coisas começaram a mudar e funcionar na minha vida. Por isso é que eu falo, então volte para si. Pare de querer agradar os outros, pare de valorizar o que os outros falam, para de dar tanta importância aos outros, comece a dar importância para si mesma. Cuide de si, cuide de você. A Keilinha que, olha, tá falando que foi maravilhoso, ela participou do desafio. Super recomendo, estou firme e forte, mudei totalmente minha mentalidade, estou super satisfeita com os resultados obtidos. Por que a Keilinha teve esses resultados tão satisfeitas? Porque ela se comprometeu, ela fez a parte dela. Não adianta eu, enquanto psicóloga, não adianta a sua nutricionista, não adianta a academia que você vai ou o personal que você frequenta. Eles não vão fazer o trabalho, eu não vou fazer o trabalho sozinha, esses profissionais não vão fazer o trabalho sozinho se vocês não fizerem a parte que cabe a vocês. A responsabilidade é da gente. Que tive mudanças num todo na minha vida. Por que isso, num todo? Por que essa mudança é significativa num todo na sua vida? Keilinha, é o que eu falo lá no desafio, né? A nossa vida é sistêmica. Não tem como, são vários pilares que sustentam a vida da gente. Emocional, profissional, familiar, espiritual, saúde, financeiro. Não adianta eu pegar só o pilar saúde e vou trabalhar só o saúde. A gente precisa de trabalhar o alinhamento, o ajuste desses outros pilares. E é isso mesmo. Você pegou o código, Keilinha, por isso que você obteve sucesso. Como que funciona o desafio? Vão ser 21 dias e nesses 21 dias eu envio diariamente para as pessoas um vídeo
sobre cada dia um determinado tema, uma leitura complementar, porque a gente está falando de mudança de mentalidade, é isso que eu estava falando antes. Esse desafio é para quem está em busca de um emagrecimento consciente, de um emagrecimento de dentro para fora. Desafio, não, esse desafio é desafio, mas eu considero que é uma jornada de 21 dias. Ele não faz milagre, não. A pessoa precisa querer, a pessoa precisa estar comprometida. Então, eu envio um vídeo explicativo, um texto com uma leitura complementar e uma atividade, uma tarefa que é de suma importância fazer todos os dias. Por quê? Essa tarefa é a tarefa que vai trazer vai transformar o seu conhecimento, a sua informação em aprendizado na hora que você traz para a prática, para o dia a dia. E o que eu espero, gente, de coração, para quem busca emagrecer, para quem busca mudar de vida, para quem busca mudar hábitos, que você, mesmo que não, se não for o momento de participar do desafio agora, não tem, cada um é no seu momento, cada um na sua hora. Mas que você busque trabalhar cada vez mais a sua consciência, porque é somente com o despertar da consciência que você vai conseguir alcançar os seus resultados. E deixa eu falar uma coisa para vocês, vale super a pena mudar a vida. Vale super a pena a gente viver mais satisfeita com a versão que a gente tem. Quem tiver a fim de emagrecer, se fez sentido tudo que eu falei de emagrecer dessa forma, vem comigo que eu tenho condições de te ensinar. Se você tiver condições de realizar, de colocar em prática. O seu comprometimento é o diferencial nesse processo. Eu gosto de pessoas comprometidas, pessoas autorresponsáveis, porque aí os resultados aparecem de uma maneira igual a Keilinha falou, igual a Vânia falou, teve mais gente também aqui que falou que eu já esqueci, que super valeu a pena, tá certo? Um beijo e muito obrigada!